noite. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, usa teu servo, Senhor. Pai, que a tua palavra nesta noite, Pai, venha entrar em coração de cada um que está aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, usa teu filho, Senhor. Pai, que ele possa falar aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venha ser palavras, meu Deus, que venha, Senhor, neste momento, Senhor, tocar em cada coração, Senhor. Pai, se entrou alguém aqui nesta noite, meu Pai, querendo uma palavra, uma confirmação, Pai, eu quero te pedir, usa a boca do teu filho, usa os lábios dele nesta hora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tudo que o Senhor colocou nos lábios dele, Pai, nesta hora, meu Deus, que ele venha, Senhor, Pai, falar aquilo que está no teu coração para a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Gente, que emoção maravilhosa que eu sinto quando eu paro aqui. Coisa forte. Confesso que quando o pastor Júlio ele anunciou a campanha, eu quietinho no meu canto ali, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza que essa campanha eu não prego. Né? Eu achei o texto difícil demais, entendeu? Falei, eu não estou fora. Só que não, eu fui o primeiro a ser chamado. Aí, Jesus, que luta é essa? Aí, depois o pastor me botou no domingo, eu falei, pô, domingo e segunda não dá. Eu vou sair da segunda, meu problema era hoje. Né? Aí falei com o pastor olhou para mim, não, vai ficar assim mesmo. Eu falei, Jesus do céu, que coisa. Irmão, eu estou tremendo aqui, porque a primeira vez que eu aprofundo dentro desse texto, e para mim é uma grande dificuldade, mas a gente sabe que é vida, amém? Fica nervoso e é natural. Para mim, eu sempre fui nervoso assim, lembro da escola, falei a redação na frente lá, pastor, tremia assim, era horrível, a folha, sempre fui assim, mas a gente aprendeu a conviver com isso, né? E isso não paralisa a gente, amém? O texto que nos fora proposto é Marcos, capítulo 7. Isso. Versículo a partir do 31. Eu quero ler a partir do 31 ao 37. Amém? Tomara que hoje a minha voz aguenta, porque ontem, acabei de pregar, a primeira palavra que eu falei, a voz já falhou. Ontem eu gritei muito, pastor. Falei, ontem eu usei muito, falei, Jesus do céu, mas amém. Vamos lá? Diz assim, de novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O verso 33, Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. 34, depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Verso 36, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Verso 37, para encerrar, maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente. Deixa eu repetir, maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele ter feito esplendidamente bem.
não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Irmãos, esse texto, essa passagem, né? Eu gosto sempre de recorrer ao capítulo anterior, e a gente percebe, aprende que Jesus ele está saindo da cidade de Tiro e Sidom e está retornando para a Galiléia após de operar aquele milagre da mulher Ciro-fenícia, né? A mulher, ela vai pedir ao Senhor para socorrer, o pessoal vai tentar impedir, ela vai insistir, Jesus vai dizer, não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, mas a mulher, ela vai dizer, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus senhores, e ela recebe o milagre. Jesus, ele está voltando para a Galiléia. Interessante que ele pega um atalho por Decápolis, não é? Eu lendo, eu percebi que Jesus ele estava querendo evitar as multidões, não é? Ele não queria que a crucificação dele fosse antes do tempo. Então ele vai usar de estratégia, ele vai passar por Decápolis para fugir das multidões e também para operar esse grande milagre, né? O texto explica, eu aprendi isso, que Decápolis é região de Gadara, está perto ali, naquela região toda, onde Jesus outrora tinha ido lá pregar, tinha libertado um homem de uma possessão demoníaca e que isso os moradores da cidade disseram, retira-te de nós. Ou seja, Jesus opera um milagre e é expulso da cidade, né? Parece que os moradores de Gadara, eles apreciavam mais os porcos do que a Deus. Parece que os moradores de Gadara, eles apreciavam mais a riqueza do que a salvação. Mas eu sei que a gente está pregando para uma igreja que preza a Deus acima de todas as coisas, que ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento, e que não abre mão da salvação, amém? Ô glória! Jesus, ele, ao retornar para Decápolis, não é? Aqui tem um segredo, uma chave, igual o pastor Júlio costuma falar, uma chave importante. Porque quando ele volta, o povo já não o expulsa. Por quê? Porque ele deixou o ex-endemoniado. E parece que o testemunho do ex-endemoniado naquela região, não é? Foi maravilhoso. Ou seja, demoniado onde chega, alguém pergunta, o que te aconteceu? Ele vai explicar, não, Jesus veio, me libertou e mandou dizer para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Oh glória, oh meu Deus. Como é que está o nosso testemunho, irmão? Será que o nosso testemunho é o testemunho que impacta a pessoa? Será que o nosso testemunho é um testemunho que deixa as pessoas sedentas por Deus? Oh glória! Ei, Deus quer usar o teu testemunho. Oh meu Deus do céu! A chave, isso. A chave, devagar. Devagar. A chave é o seguinte, que quando Jesus retorna, ele vai dar uma segunda oportunidade, não é? Ou seja, demonstrando que Deus insiste com o ser humano, com o homem, com a mulher, e lhe concede segunda, terceira, quarta oportunidade. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Existe uma oportunidade acessível. Existe uma porta de esperança aberta. Compete a gente agarrar. Amém? Ô Jesus, ajuda nós.
Oh, glória a Deus. Quem vai aproveitar essa segunda ou terceira oportunidade que Jesus está dando? Oh, meu Pai do céu. Jesus, quando passa em Decápolis, o povo se achega a ele, e é interessante dizer que, quando eu leio o texto, é claro que ele, como Deus, é onisciente, sabe que vai operar o milagre, mas ele não vai em direção ao enfermo, mas a multidão, o povo da cidade é que leva o enfermo a Jesus. Olha só que coisa linda. Não é o necessitado que clama por socorro, é alguém que tem experiência, que tem visão de Deus, que diz: eu sei quem é que pode mudar a tua história, e ele está passando na cidade. Oh Jesus, oh glória. Irmãos, função da igreja de Cristo, olhar para os necessitados e levá-los a Cristo. Ministério da intercessão. Eu tenho a minha causa, mas eu preciso interceder pelo próximo. Oh, meu Pai amado, glória. Amém, irmãos? Como é que está o nosso nível de intercessão? Será que a gente só ora por nós mesmos? Será que a nossa preocupação é só com o nosso umbigo? Será que a nossa necessidade, ela prevalece sobre toda a necessidade? Será que Deus não quer usar o teu tempo de oração para operar milagre em outra vida? Será que a chamada da igreja não é levar os oprimidos a Cristo? Ei, existe uma chamada de intercessão para mim e para a sua vida. Oh Jesus, glória. Eles mostram a segunda característica, a compaixão. Se pôr no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente. Já viu quando acontece isso? Você não é sentir pena, irmão. Sentir pena, você fica triste e deixa para lá. Mas compaixão, ela te leva a uma atitude de tentar trazer alívio, trazer solução para a vida de alguém. Então eles demonstram a intercessão e eles demonstram a compaixão. A compaixão é resultado do amor que Deus tem para a minha e a tua vida. Nós recebemos do amor de Cristo e depois dele nós deliberamos sobre o próximo. Coríntios vai dizer, deixa eu ler isso aqui, eu preciso ler isso aqui. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Eu preciso ler isso aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os mares, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, nem se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então a compaixão daquele povo leva o homem até Jesus. Jesus imponha as mãos sobre ele e cura. Demonstra uma terceira característica, a fé, irmão. Falei muito de fé ontem, falei, Jesus, vou falar de fé hoje de novo. A fé, Romanos 17:10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma outra versão diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Logo aí a gente identifica quem tem fé e quem não tem, porque tem muita pregação, tem gente até usando Bíblia, mas tem muita coisa que não vem da palavra de Deus. Eu não sei como é que os assembleanos, né, eu era da Assembleia, eu sei disso, se desviaram para Testemunho de Jeová.
Por quê? Porque ouviram muita palavra, mas não ouviram a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso. A fé que a gente precisa, ela vem das Santas Escrituras. Ei, como é que está a manutenção da tua fé? Está fazendo manutenção da tua fé? Ô glória! Está buscando em Cristo a manutenção da tua fé? Ô Jesus, que enrolado eu. Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus, né, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé é o firme fundamento, a gente precisa exercitar a fé. Por isso esse povo leva, ô glória, por isso o povo leva o enfermo até Jesus, glória a Deus. Jesus, após pegar essa missão, ele recebe essa intercessão, ela vê essa compaixão, ele vê que aquelas pessoas que levaram o enfermo lá, eles tinham fé para que o milagre acontecesse. Jesus pega o enfermo e chama o separado. Eu fiquei maravilhado com isso, porque o que a gente mais quer é no meio da multidão acontecer alguma coisa na nossa vida, porque dá ênfase, dá destaque, não é? Que coisa maravilhosa, a igreja cheia e aconteceu uma profecia, que coisa maravilhosa, a igreja cheia, aconteceu um milagre, mas tem coisa que Deus vai tratar comigo e com você no secreto, no separado. Tem coisa que a multidão te impede de ouvir a voz de Deus, tem coisa que a multidão ela é obstáculo para que o que Deus tem para derramar, para dizer, para ministrar na tua vida, passa a ser empecilho. Ei, como está o teu quarto de oração? Oh, meu Pai, como está? Entra em secreto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o Deus, Ele te ouve em secreto. Lembra da mulher do azeite? Vai o profeta, o que te hei de fazer? Entra no teu quarto, pega a vaso emprestado e deita o azeite. Irmãos, tem coisa que vai ser resultado, ô glória, de uma intimidade com Deus, de um secreto. A igreja é uma igreja de intimidade, irmãos. Porque Jó diz que Jó era, né, homem reto, temente a Deus, fugia do mal, né? Passa aquela prova que passa, e no final ele vai dizer que conhecia Deus de ouvir falar, mas que depois daquela experiência, os olhos deles viam a Deus. O que eu aprendo com isso? Que ainda que eu conheço, tenho intimidade, existe um nível maior para a gente desfrutar. O que eu tenho para ministrar sobre a minha e a tua vida nessa noite é que existe um nível de intimidade maior que está sendo apresentado, está acessível, só que depende de nós, oh glória, depende de nós acessarmos essa graça. Ei, existe um nível acessível. Jesus chama ele, não sei como é que foi, diz que toca saliva na língua do moço e põe o dedo nos ouvidos. Estranho, não é? A forma é diferente, né, pastor? Jesus poderia só liberar uma palavra e curava o moço, não é? Jesus poderia somente nem olhar para ele, está curado, em nome de Jesus, vai, está curado, vai embora. Não, mas Jesus ele quis manter um relacionamento, porque o que Jesus quer é, além de curar o corpo físico, é levar a alma a uma santificação, oh glória a Deus, não é?
Então Jesus, ele põe pontos de contato. Quando ele toca nos ouvidos e toca na língua, né, ele está expondo assim contato. Diz que ele era surdo, mas o toque, o toque no ouvido e a saliva na língua é que estava mostrando para ele o que iria acontecer, que ele primeiro ia receber a cura da surdez e que também ia ter um tratado na sua palavra, na sua língua, ia ser liberada a isso, não é? Eu até anotei aqui para não esquecer. Eu não sou nervoso, mas não sou bobo. Isso. Então Jesus, ele está, isso mesmo, ponto de contato. Que coisa, né? Milagre que vai, eu vou insistir nisso. Contato, eu vou insistir nisso, a busca e a intimidade. Porque uma coisa é eu chegar aqui, adorar e receber a palavra e ir para casa. Outra coisa é quando Deus, ele me chama para um negócio, para um secreto e expõe pontos de contato para comigo, para ministrar coisas que acontecem, irmãos, experiências particulares. Ei, Deus quer estabelecer pontos de contato e gerar uma grande intimidade com a igreja. Oh Jesus, oh glória. Quando, Jesus está já tocando a língua, está com o dedo no ouvido e olha para os céus. Ele está passando a mensagem para o enfermo, para o surdo e gago, sei lá, surdo e mudo, que o que ia acontecer não era coisa na esfera natural, mas que haveria uma intervenção divina. Ó, você consegue entender? Às vezes a gente olha para o irmão, olha para o patrão, olha para o vizinho, olha para o pastor, e o pastor quer ajudar a gente, mas tem coisa que vai vir do alto, irmão. Tem coisa que você, Jesus do céu. O pastor pregou de Neemias esses dias, não foi ontem. Neemias orou e foi, e as portas foi abrindo. Não teve revelação, não teve profecia, não desceu um anjo, ninguém bateu na porta dele, porque a intimidade que ele alcançara em 3 meses de oração, por causa de um propósito, já era suficiente para entender que a mão de Deus estava sobre ele e que as portas iriam se abrir. A gente precisa dessa convicção. Oh meu Deus do céu. A gente gosta de esperar pelos outros. A gente gosta que o pastor venha e ponha a mão sobre a minha cabeça, eu estou esperando isso. A gente gosta que a irmã venha e entregue uma profecia, a gente não gosta, a gente quer isso, mas só que o que Deus quer é estabelecer pontos de contato para que eu e você entendam que nós precisamos, vai vir, é do céu, é o Deus que vai operar em nossa vida. Crê nisso, oh glória. Jesus, vamos lá, de novo. Dedo no ouvido, já botou a saliva, olhou para o céu e suspirou. Gente, lendo sobre isso, Jesus está passando uma mensagem para o enfermo, e esse suspiro que ele está dando, ele está sentindo as mesmas aflições que ele está sentindo. Quando ele suspira, já viu quando você abraça uma pessoa totalmente alegre? Aquela alegria te fala, caramba, que abraço gostoso. Já viu quando você abraça uma pessoa triste, que você chega, rapaz, que peso é esse? Então Jesus, ele está mostrando para ele que a dor que ele está sentindo, Jesus também sente. E aí vai se cumprir o que diz Isaías 53, não é? Deixa eu ler para não esquecer, que eu gaguejo. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Irmão, nessa tua luta, nessa tua aflição, tu não está sozinho, não. O próprio Deus, Ele está dizendo, quando você chora, eu choro junto, quando dói em você, dói em mim também, mas sede firme, sede perseverante, não é? João vai dizer, vos digo isso para que tenhais paz em mim. Jesus dizendo, os tempos são difíceis, eu conheço as suas dores, mas a paz de vocês tem que estar em mim. No mundo tereis aflições. A dor que eu sinto, a dor que a igreja sente, é a dor que Jesus, ele sente também, só que com uma grande diferença. Basta uma palavra, oh meu Deus do céu, oh glória, é uma palavra que ele precisa. Eu tenho certeza que essa noite, quem sabe não, o pregador é enrolado, mas Jesus é perfeito, irmão. O pregador é enrolado, mas Jesus é perfeito, Jesus sabe o que faz. Ufa, a hora do efatá é agora, mas eu segurei aqui, porque tem coisas demais aqui, não é? E eu peço atenção. Não sei se depois disso eu vou ter uma nova oportunidade para pregar, então tem que aproveitar hoje. Ô meu Pai. Eles vão dizer que Jesus tem feito tudo esplendidamente bem, né? E aqui aponta para a profecia mais uma vez de Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. Isaías 35, versos 5 e 6. Diz assim, então, Jesus opera um milagre. O efatá eu não liberei. Jesus vai dizer para o povo, não conta para ninguém, fica em segredo, porque, eu disse, ele está fugindo das multidões, ele quer ter livre acesso para voltar para a Galiléia, não é? Só que, irmão, quem é que recebe milagre que não vai contar, não é? Quem é que tem uma vida transformada e não vai dizer, Deus fez na minha vida, não é? Quem é que não vai dar culto de ação de graça? Quem é que não vai ligar para um amigo, o milagre que eu estava esperando aconteceu e foi Deus que fez? Aqui, quando eles estão fazendo essa reunião, eles estão citando o profeta Isaías 35. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois água arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, não é? Quando eles veem a profecia, eles estão aceitando e reconhecendo Jesus como o Messias da profecia de Isaías, não é? Eu poderia até, tremendo do jeito que eu estou, encerrar por aqui mesmo, mais fácil. Mas Senhor, tem um negócio mais do que isso aí, não é só isso não. E aí eu fui pesquisar, não tenho uma mente muito criativa, então tem que pesquisar dobrado. Aí eu vi que a surdez do homem e a mudez do homem, ela tem uma figura de linguagem, não é? E aí eu vi os tipos de surdez: surdez congênita, né? Temporária, artificial. A gente não tem interesse nisso. Mas a surdez moral, né? Diz que nos últimos dias os tempos serão difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Diz que muitos deles vão ter aparência, não é, de paz, mas nega-lhe a eficiência. Dias de uma apostasia terrível. E diz que essa surdez moral é a surdez daquele que não quer ouvir. É a pior espécie de surdez. A pessoa propositalmente resiste a ouvir.
Seus ouvidos estão fechados ao que Deus diz e ao que o seu semelhante fala. São tempos da nossa era, que as pessoas falam, não, o caminho de Deus é melhor mesmo, mas para mim não dá não. Se negam a ouvir, né? Oh Jesus, oh glória. Surdo é o homem indiferente aos lamentos e sofrimentos dos pobres, dos necessitados e dos... Epístola de João 3,17. Vamos ler isso, irmão. Vamos ler isso também, que eu já tinha anotado muita coisa ali. Para mim ia ficar difícil anotar mais uma. O pior surdo, a pior surdez não é a surdez, oh Jesus, da enfermidade, mas aqueles que se negam a ouvir a palavra de Deus. 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vi seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então Deus está dizendo aqui que o egoísmo é uma forma de surdez. Eu tenho, é meu e enfim. O outro tipo de surdo é o homem que não... Olha só, isso aqui, irmão, é para mexer com a nossa vida. Outro tipo de surdez é o homem que não conversa com seus filhos, não dialoga com a sua esposa, que não ouve as reclamações das necessidades da família e que apenas dão ordens, fazem reclamações e opõem obrigações, não é? Então, olha a surdez que o comentarista me explica, que é do tempo presente. São maridos arrogantes, mandões, que não tem diálogo nem com esposa, nem com filhos. O comentarista explica que o divórcio é nesse isso. O divórcio tem sido como a morte do diálogo. Famílias se quebrando. Oh, meu Deus do céu. E aí, a degradação da sociedade, enfim, é o que está acontecendo. Oh, meu Deus do céu. Glória. Mas eu estou pregando para pessoas que ouvem, amém? Amém? Aqui a gente ouve, amém? Fica triste não, irmão. Aqui a gente ouve. É só hoje, é só hoje. Aqui a gente ouve. E os mudos? Os mudos são os homens que não falam o que pensam e sentem. Pessoas que elas têm até alguma coisa para falar, mas elas não falam. Nem o que ela pensa, nem o que ela sente. Diz que esses mudos são aqueles que têm lábios. Mudos são aqueles que têm os lábios cerrados, não só por doença, a mudez física, mas por conveniência ou conivência. Ou seja, eu tenho até uma verdade para falar, mas eu não quero me indispor com ninguém, então eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quietinho, não vou mexer nisso não. Eu tenho uma verdade que se eu falar o bicho pega, mas é conveniente ficar quieto. Outra coisa, eu tenho uma verdade para falar, mas se eu falar vai gerar um problemão. É quase a mesma coisa, não é? Oh, meu Pai. E aí, é melhor ser conivente. Meu Deus do céu, oh glória. Irmão, ser conivente é quando a gente pega dois para beber água junto. Ser conivente é quando o cara rouba o celular e vende para mim e eu compro. Oh, meu Deus do céu. Ser conivente é quando eu compactuo com o erro. Está acontecendo um montão de coisa, eu tenho que falar, rapaz, a coisa não é assim não. Só que surdo, a pior geração de surdos, de mudos, oh glória,
São aqueles que têm o poder de falar alguma coisa para uma mudança e não fazem. Os mudos são os que não se decidem, nem se firmam, fazem do silêncio estratégia para a omissão. Meu pai, eu lendo isso aqui, meu coração acelerava. Porque se eu ficar calado, se eu ficar quieto, se eu transferir a responsabilidade, não, essa coisa é com a igreja, é com o pastor Júlio, pastor Mauro, pastor Tiago, evangelista Roger, ou seja, eu fico omisso, só que eu tenho uma responsabilidade na minha vida, na minha família e nessa igreja, eu não posso me fazer de mudo. Oh, Jesus. Mudos são os lábios que não... Mudos são os lábios que não oram, não se derramam perante o Deus Altíssimo. São aqueles que deixam de levar as boas novas de salvação. Oh, glória! Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que é totalmente avesso a isso. Eu estou pregando para uma igreja que é viva. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que ouve e que fala, mas que tem consciência, oh glória, da sua responsabilidade. Aí eu volto agora para o terceiro ato. É o ato que Jesus libera a palavra efatá. Abre-te. Quando Jesus libera a palavra efatá de frente para o enfermo lê os lábios. E aí entende que a letra em aramaico, o comentarista explica isso. E aí ele entende, abre-te, e aí o milagre acontece. Irmãos, eu sei que eu não sou o pregador mais eloquente, mas uma coisa eu sei, que existe um Deus no céu que tem poder para abrir o que estava fechado. Esse efatá, ele significa abre, ser liberto, é abrir e liberdade, é as portas trancadas, sejam as espirituais, sejam emocionais, oh meu Pai, sejam ministeriais, sejam espirituais, elas são abertas e vidas são libertas. Ei, meu irmão, você pode até não estar vendo, mas eu tenho certeza que o abrir de Deus já está sobre a minha e a tua vida. Eu sei que você queria estar sentindo um grande poder aí, mas só creia na palavra. Enquanto nós estamos aqui, eu tenho certeza que o Deus do céu está agindo em nossa vida, e coisas que estavam travadas, coisas que estavam trancadas, quer seja... Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, irmão, de que vale você ficar rico e perder a sua família? Eu lembrei agora de um relato que eu vi na internet. O jornalista, só fazendo o trabalho dele, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, cobria uma reportagem outra. Quando chegou em casa um certo dia, foi pegar o filho dele pequenininho, lembrei do meu filho. E o menino não quis ir no colo dele, o estranhou. De que vale, irmão? Você ficar com o seu cheio de dinheiro no bolso e a tua família quebrada. Ei, o abre de Deus hoje vai te trazer um entendimento. Porque as portas financeiras, materiais, espirituais vão abrir, e porém as portas familiares, emocionais, relacionais não irão fechar. Oh glória! Ah, meu Deus do céu, Deus vai abrir, criar circunstâncias sobre a minha, a tua vida, e vai destravar todas as outras. Crê nisso? Só quero ler mais um texto bíblico aqui, em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Bom, a palavra hoje é diferente. Estas coisas diz o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Escuta isso. Essa porta aqui, ainda que a gente já usou para pregar sobre portas financeiras, sobre portas materiais, essa porta aqui fala de oportunidade ministerial. Para a igreja de Filadélfia, ainda que em tempo de perseguição, ela continua sendo uma igreja militante. Ainda que a apostasia estava ao redor da localidade, mas a igreja deveria continuar militante, ou seja, se cumprindo o que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, você que tem chamado, você que tem ministério, deixa eu dizer um negócio: existe uma porta de trabalho, existe uma exigência de Deus sobre a tua vida, oh glória, você vai ter que trabalhar para o reino. 1 Coríntios 16, 9 diz que uma porta grande e eficaz se abriu. Como não é segredo para ninguém, existem muitos adversários, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, porque existe um Deus do céu que te garante. Quem dera eu só pregar as boas palavras, né? Ô, meu pai, quem dera. Quem dera a gente ser o da profecia, mas a gente não é, a gente prega assim. Existe uma porta grande e eficaz. Oh, meu Deus. Irmão, eu lendo o livro, eu vi que pessoas fizeram faculdade de medicina para poder pregar o evangelho. Pessoas trabalham, está entendendo isso? Uma faculdade de medicina para poder pregar o evangelho em uma outra nação, um missionário, e olha a porta que Deus abre. Outro dia o pastor pregou aqui, eu guardei aquilo, que vai se levantar advogados, psicólogos, engenheiros, que vai ser também vai ser porta ministerial. Você vai ter acesso a camadas de pessoa que, se você não tivesse essa porta aberta, você não chegaria lá. Então se prepara, porque existe uma porta grande e uma porta eficaz te aguardando. Oh, meu Pai. Oh, glória. Amém, irmãos? Eu já enfadei vocês um pouco. Para mim já basta, amém? Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom. Melhor agora que a cadeira. Aleluia. Pastor Júlio? Aleluia. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. A equipe da Segunda da Vitória vai estar ministrando. Veja que o texto diz que o povo levou aquele homem até Jesus. Você quer receber oração? Vem à frente, meu irmão. A equipe da Segunda da Vitória vai ministrar sobre a tua vida. Está na campanha o Efatá de Deus. Eu vou estar louvando a Deus com o mesmo louvor. Semana passada nós louvamos com a filha do pastor. Não desista, não pare. Avance, acredite. Você pode estar achando que não está nada acontecendo, né? A equipe pode ministrar tantas vezes. Quiseste então
ausente e nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa Deus manda te dizer, que Ele te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. O teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Tantas vezes deixa então mudar eu pensar, meu modo de agir, e ausente